Então você treina direitinho, segue a dieta à risca durante a semana. Aí chega no final de semana, você pensa assim: será que esse vinho, essa cerveja, esse chopp, será que isso vai atrapalhar? No vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho como o álcool pode interferir nos seus resultados, seja o seu objetivo emagrecimento, ganho de massa muscular ou performance. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar aquele like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que é parceiro do final de semana e que adora te chamar para beber. Primeiramente, vamos entender o que o álcool faz no seu corpo. O álcool é uma substância tóxica. Por ser uma substância tóxica, o seu corpo prioriza a eliminação do álcool. Ou seja, o seu metabolismo, quando você bebe, ele tem urgência em eliminar o álcool do seu corpo. E por conta disso, ele precisa pausar algumas funções que ele está fazendo no momento, como oxidação de gordura, síntese proteica, recuperação muscular. Quando o objetivo é emagrecimento, o álcool pode interferir de 3 formas, principalmente. Primeiro, você aumenta a sua ingestão calórica. Você sabia que a cada 1 grama de álcool você tem 7 calorias? Só fazendo uma comparação aqui, a cada 1 grama de proteína ou a cada 1 grama de carboidrato, você tem 4 calorias. Então o álcool fornece quase o dobro da quantidade de calorias que você encontra em alimentos ricos em proteína e carboidrato. Só por aí você entende como esse líquido que parece inocente faz com que você, sem perceber, consuma uma quantidade considerável de calorias. E por que isso aumenta a quantidade de calorias que você vai consumir também? Uma pergunta para vocês: quando vocês param para beber, vocês bebem comendo alface? Comendo franguinho grelhado? Vocês bebem comendo arroz integral? Batata doce? Não, né, Gi? Isso nem combina com álcool. Vocês bebem comendo pastel, salgadinho. Ou seja, a ingestão de álcool, além de tudo, traz junto com ela a ingestão de alimentos extremamente calóricos. Alimentos muitas vezes ricos em gordura, porque normalmente você vai ingerir álcool acompanhado de alguma friturinha que tá ali, ó, banhada no óleo. A cada 1 grama de gordura eu tenho 9 calorias. Aí vira uma mistura muito louca de álcool extremamente calórico com gordura extremamente calórica também. Você não precisa de muito para extrapolar na quantidade de calorias quando você está consumindo álcool, ingerindo álcool, junto com algum outro alimento mais rico em gordura. Outro ponto também é que o álcool, conforme você vai ali bebendo, você vai ficando mais soltinho e isso reduz muito a sua capacidade de se controlar e aumenta a sua impulsividade. Ou seja, isso vai também refletir de forma direta nas suas escolhas alimentares. Muitas vezes você para beber 1, 2 copinhos, quando você menos espera, você está no 3º, no 4º, no 5º. Muitas vezes você até se programou para não comer nada muito pesado enquanto bebia, mas por conta do álcool te deixar um pouco mais impulsivo e com menos controle, quando você menos espera, você já está com um consumo calórico muito alto também, até porque isso sempre vem acompanhado daquela frase: já tô bebendo mesmo. O álcool interfere de forma direta na queima de gordura, já que o seu metabolismo, neste momento, enquanto você está bebendo, ele precisa pausar essa oxidação para poder metabolizar o álcool que foi ingerido. Então é como se, neste momento, você não estivesse emagrecendo, ainda que você esteja numa dieta com déficit calórico. No ganho de massa muscular, o álcool prejudica ainda mais. Eu costumo falar que o álcool ele é o inimigo número 1 do seu músculo. Ele reduz a síntese proteica, diminui a produção de testosterona, que é um hormônio muito importante para o ganho de massa muscular, prejudica a sua recuperação muscular, o que vai impactar muito no descanso do seu músculo e vai impactar muito no seu rendimento do treino dos próximos dias, e ele prejudica a sua entrada no sono profundo, que é justamente o momento onde o seu corpo libera hormônios responsáveis por anabolismo, como por exemplo GH e testosterona. Ainda que as pessoas quando bebem, elas falam, mas eu bebo e eu capoto. Uma coisa é você conseguir dormir
rápido após beber. Outra coisa é você conseguir entrar no seu sono profundo, aquele sono que de fato te recupera. O álcool inibe muito essa sequência de entrada no sono profundo e que vai impactar de forma direta na liberação desses hormônios que são essenciais para sua construção muscular. Na performance, o impacto vem tanto pela desidratação como na menor capacidade em obter energia. Mesmo em pequenas doses, já compromete coordenação motora, tempo de reação e resistência. Ou seja, o treino do dia seguinte tende a render menos e você aumenta o risco de lesões. Inclusive, ele pode prejudicar sua recuperação de forma considerável em dias de competição, principalmente quando a gente fala numa competição de CrossFit, em que num formato tradicional aí de competição, você tem algumas horas para se recuperar e não 24 horas como normalmente você tem de um treino para o outro. Ele aumenta o tempo que você precisa para se recuperar, por conta de um processo inflamatório elevado pela ingestão desse tipo de bebida. Isso significa que eu não posso beber de jeito nenhum? Isso depende muito dos seus objetivos. Quando a gente pensa em performance e ganho de massa muscular, os malefícios do álcool, eles podem interferir ainda mais nos seus resultados. Se você é uma pessoa que ainda por cima tem uma dificuldade maior, já não tem uma genética muito favorável para o ganho de massa muscular, a ingestão de álcool pode deixar esse ganho ainda mais limitado. Não temos um consenso hoje sobre o que seria uma dose de álcool segura e sobre qual seria uma dose de álcool que interferiria menos ou não interferiria nesse processo de ganho de massa muscular. Até porque fatores genéticos podem influenciar nessa resposta também. Algumas pessoas têm uma predisposição maior, outras pessoas têm uma predisposição menor a serem prejudicadas com a ingestão de álcool. O ideal é que você trabalhe sempre frequência e quantidade. E já que vai beber, tentar tornar esse momento um pouco mais seguro. Beber água pode ajudar a diminuir dores de cabeça, ressaca no próximo dia. E muito importante, beber hoje é extremamente necessário que no próximo dia você tenha uma ingestão alimentar mais nutritiva. Você tem uma perda de nutrientes muito grande no período em que você está bebendo. E o seu corpo tende a querer repor esses nutrientes que foram perdidos nesse período. Então, o menos pior a se fazer no próximo dia é ter uma alimentação mais equilibrada, mais rica em vitaminas, mais limpa, para tentar, de certa forma, conter um pouco mais os danos que foram ocasionados pela alta ingestão de álcool. Então, consciência é a principal palavra aqui para esse vídeo. E eu complementaria também com o contexto. Uma coisa é uma pessoa que está tomando ali uma tacinha de vinho na semana, mas se alimenta extremamente bem, pratica atividade física, tem boas noites de sono, está se hidratando bem, bem provável que essa tacinha de vinho não vai interferir nos resultados finais dela. Outra coisa é uma pessoa que já não está com um contexto muito saudável, equilibrado e fica o final de semana inteiro bebendo. Avalie aí qual que é o contexto em que você se encontra e tenta pensar em métodos e formas de melhorar o seu contexto atual. Não esquece de compartilhar esse vídeo, mandar para aquele amigo, deixa algum comentário aí, alguma dúvida caso você tenha, que eu faço questão de vir aqui responder. Até o próximo!